Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e nós estamos numa jornada muito especial que é a leitura diária da Palavra de Deus. E hoje é o dia 70 da nossa leitura e nós vamos ler o livro de Josué, capítulo 20, 21 e 22. Josué 20. O Senhor Deus ordenou a Josué: diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para os fugitivos. Eu falei dessas cidades a vocês por meio de Moisés. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém poderá fugir para uma dessas cidades, para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então eles o deixarão ficar na cidade e lhe dará um lugar para morar ali. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado na presença do povo dali e até que morra o grande sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Como cidades para fugitivos, escolham Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou Hebrom, na região montanhosa de Judá. A leste do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolham Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades para fugitivos escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Qualquer pessoa que, sem querer, matasse alguém podia encontrar proteção nessas cidades. Essa pessoa não podia ser morta pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Num, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou, por meio de Moisés, que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias da tribo de Efraim e de Dan e da metade oeste da tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, Asser, Naftali e da metade da tribo de Manassés, que estava em Bazã, ao leste do Jordão. As famílias dos meraritas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. São citadas a seguir as cidades das tribos de Gideão e de Simeão que foram dadas aos descendentes de Arão que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Deram a essas famílias a cidade de Quiriate-Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, e os pastos ao seu redor. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Calebe, filho de Jefoné, como sua propriedade. Aos descendentes de Arão deram Hebrom com os seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também as cidades de Líbina, Jatir, Estemoa, Rolon, Debir, Aim, Jutá, Bet-Semes com seus pastos. Ao todo, 9 cidades das tribos de Judá e Simeão. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades: Gibeão, Geba, Anatote, Almon. Ao todo foram dadas 13 cidades com seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim.
Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gézer, Quibzaim, Bet-Horon com seus pastos, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades: Euteque, Gibeton, Aijalon, Gat-Rimon com seus pastos. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades: Taanaque, Gat-Rimon com seus pastos. Essas famílias coatitas receberam ao todo 10 cidades com seus pastos. Os gersonitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, em Bazã, com seus pastos. Esta era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também a cidade de Beesterá, com seus pastos. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades: Quizião, Daberate, Jarmute e Enganim, com seus pastos. Da tribo de Aser, eles receberam 4 cidades: Misal, Abdon, Eucate, Reobe, com seus pastos. Da tribo de Naftali, receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os gersonitas receberam também Ramote-Dor e Cartã, com seus pastos, ao todo 3 cidades. As várias famílias dos gersonitas receberam ao todo 13 cidades com seus pastos. Os outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades: Jocneão, Cartá, Dímna, Naalau, com seus pastos. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades: Bezer, Jaza, Quedemote, Mefaate, com seus pastos. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote, em Gileade, com seus pastos. Ramote era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os meraritas receberam também Maanaim, Resbom e Jazer, com seus pastos, ao todo 4 cidades. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, receberam 12 cidades ao todo. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com seus pastos. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados. E quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Então Josué reuniu o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e disse: Vocês têm feito tudo o que Moisés, servo do Senhor, mandou e têm obedecido a todas as minhas ordens também. Durante todo esse tempo, até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos israelitas. Vocês têm obedecido com cuidado os mandamentos do Senhor. Agora o Senhor, o Deus de vocês, deu aos seus irmãos israelitas a paz, como havia prometido. Voltem, pois, para as terras que vocês conquistaram do outro lado do rio Jordão, a terra que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu. Obedeçam com muito cuidado os mandamentos e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Amem ao Senhor, o Deus de vocês, façam a vontade dele, obedeçam aos seus mandamentos, fiquem ligados com ele e o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Aí Josué os abençoou e se despediu deles, e eles voltaram para casa. Moisés tinha dado terras ao leste do rio Jordão, em Bazã, a uma das metades da tribo de Manassés. Mas para a outra metade, Josué tinha dado terras a oeste do rio, junto com as outras tribos. Quando Josué se despediu deles, abençoou-os e disse: Vocês estão voltando para casa muito ricos, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupas. Repartam com seus irmãos israelitas aquilo que vocês tomaram dos inimigos. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste voltou para casa. Eles deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, e foram para Gileade, a terra deles, que haviam conquistado conforme o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Quando chegaram a Gelilote, do lado oeste do rio Jordão, as 2 tribos e meia construíram ali um altar grande que podia ser visto de longe.
Os israelitas das outras tribos ouviram falar disso e comentavam: escutem, o povo das tribos de Ruben, de Gade e Manassés do leste construiu um altar em Gililote, do nosso lado do rio Jordão. Quando o povo de Israel ouviu isso, todos se reuniram em Siló para fazer guerra contra eles. Então o povo de Israel enviou Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, para falar com o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Junto com Finéias foram 10 líderes, um de cada uma das tribos de Israel. Eles foram até a terra de Gileade para falar com o povo de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Eles disseram: todo o povo de Deus reunido mandou dizer isso. Por que vocês fizeram essa traição contra o Deus de Israel? Por que se revoltaram contra o Senhor, construindo vocês mesmos esse altar? Será que não estão mais seguindo o Senhor? Vocês não lembram do pecado cometido em Peor, quando o Senhor castigou seu povo? Nós ainda estávamos sofrendo por causa disso. Será que aquele pecado não bastava? Será que agora vão deixar de seguir o Senhor? Se hoje vocês se revoltarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com todo o povo de Israel. Agora, se acham que a terra de vocês é impura, então passem para cá, para a terra de Deus, o Senhor, onde está a tenda sagrada em que ele mora. Peçam um pedaço de terra aqui do nosso lado, porém não se revoltem contra o Senhor nem contra nós, construindo vocês mesmos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus. Lembre que Acã, filho de Zerá, não quis obedecer ao mandamento a respeito das coisas que deviam ser destruídas, e todo o povo de Israel foi castigado por causa disso. E Acã não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então o povo das tribos de Ruben, de Gade, de Manassés do leste respondeu aos chefes das famílias de Israel: Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Deus é o poderoso, Ele é o Senhor. Ele sabe por que fizemos isso. E fiquem sabendo vocês também, se nós nos revoltarmos e se não formos fiéis ao Senhor, não nos deixem continuar a viver. Nós não construímos o altar para oferecer sacrifícios a serem completamente queimados, nem para colocar sobre ele ofertas de cereais ou ofertas de paz. Que o Senhor mesmo nos castigue se construímos este altar para desobedecer ele. Pelo contrário, fizemos isso porque ficamos com medo de que um dia os descendentes de vocês venham a dizer aos nossos: que ligação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como divisa entre nós e vocês, tribos de Ruben e de Gade. Vocês não têm nada a ver com Deus, o Senhor. E assim os descendentes de vocês poderiam fazer com que os nossos descendentes deixassem de adorar o Senhor. Por isso o altar que construímos não foi para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, nem para oferecer sacrifícios. Pelo contrário, queríamos que fosse um sinal para nós e para vocês e para os nossos descendentes depois de nós. Seria um sinal para adorarmos o Senhor com as nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz. Isso foi feito para evitar que um dia os seus descendentes venham a dizer aos nossos: vocês não têm nenhuma ligação com o Senhor. Nós pensamos que, se um dia isso acontecer, os nossos descendentes poderão dizer: vejam, os nossos antepassados fizeram um altar igual ao altar de Deus, o Senhor. Ele não foi construído a fim de apresentarmos ofertas a serem completamente queimadas nem sacrifícios de animais, mas a fim de ser um sinal para nós e para vocês. Nunca tivemos a intenção de nos revoltar contra o Senhor, nem pensamos em deixar de segui-lo. Nós não iríamos construir um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou ofertas de cereais, nem para oferecer sacrifício de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, o nosso Deus, que fica em frente da tenda onde ele mora. O sacerdote Finéias, os líderes do povo e os chefes das famílias de Israel que foram com ele ouviram o que disse o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste e ficaram satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse ao povo de Ruben, de Gade e de Manassés: agora sabemos que o Senhor está entre vós, pois vocês não se revoltaram contra ele. Vocês salvaram o povo de Israel do castigo do Senhor. Então Finéias e os líderes deixaram a gente de Ruben e de Gade na região de Gileade,
voltaram para a terra de Canaã e contaram tudo ao povo de Israel. O que disseram agradou aos israelitas. Então eles louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estavam morando. E a gente das tribos de Ruben e de Gade chamou o altar de testemunha, porque disseram: é uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Terminamos a leitura de hoje e antes de você fechar o vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha e não esqueça de compartilhar a palavra de Deus na tua rede social. Esta ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar você a trazer a palavra de Deus àquelas pessoas que precisam, que ainda não conhecem. Então, seja um missionário o quê? Levando a palavra de Deus às pessoas, aos seus contatos. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Até amanhã. Tchau, tchau.